Oi pessoal, vamos para a nossa 10ª aula. Hoje você já tem um pouquinho de noção sobre a parte de calor, né? Do que pode causar no organismo, quais são os mecanismos de condução, de convecção, que vão fazer a troca de calor, quais são os fatores que vão influenciar. Então, quais são os instrumentos que a gente pode fazer esse tipo de medição do ambiente, né? Agora, hoje vocês vão aprender como que a gente vai calcular para ver se aquele ambiente está adequado ou não. Aonde que a gente tem que verificar, onde que existem as tabelas que definem os limites de tolerância, como que eu chego a esses limites de tolerância, né? Então, vou fazer um passo a passo com vocês para vocês entenderem isso. Mas antes, vamos verificar os ambientes que podem trazer, que podem gerar um ambiente não adequado. Vocês acham que uma siderúrgica, perto dos fornos, é um ambiente que tem um calor excessivo? Vocês acham que trabalhar na construção civil, fazendo estradas, a céu aberto, vocês acham que é um ambiente agressivo, com muito calor? Vocês acham que trabalhar na agricultura é um ambiente agressivo? Vocês acham que trabalhar aqui no nosso país, agora vamos para o outro extremo, vocês acham que trabalhar a menos 20 graus é um local agressivo, um ambiente agressivo? Então, existem diversos locais, né? Aí vai depender, às vezes, da atividade da pessoa, vai depender do clima do local, vai depender das condições internas do local. Então, tudo isso a gente tem que observar para tentar começar a fazer nosso trabalho, né? Então, se a gente chegar lá, colocar o instrumento e começar a medir, a gente não vai ter noção nenhuma, porque o instrumento vai dar um valor para a gente que não, às vezes não é o adequado. Então, primeira coisa, vamos ver o passo a passo, como seria, né? Primeira coisa, nós temos 3 tabelas na NR15 anexo 3, para quando a gente fala de calor extremo, temperaturas extremas, né? Então, o primeiro quadro, ele fala do descanso, quando o trabalhador está descansando e trabalhando no mesmo local. E a gente tem que saber disso. A gente vai chegar lá e vai verificar isso. O segundo é quando o trabalhador trabalha num local e descansa em outro. Então, são 2 ambientes diferentes. Então, eu tenho que fazer uma média. Então, a gente vai também falar sobre isso. E o terceiro fala das atividades, se são atividades pesadas ou não, se são leves, se são moderadas, e me dá qual o metabolismo, qual a taxa de metabolismo daquela determinada atividade, quantos quilocalorias eu vou estar gerando por fazer aquela atividade. Então, depois eu vou estar mostrando as tabelas para vocês, mas essas tabelas são fundamentais. Sem elas, a gente não consegue visualizar o que precisa. E também saber como que entra nelas. Eu já falei, a tabela 3 a gente sempre vai utilizar. A tabela 1, quando você tem só um ambiente, trabalha e descansa no mesmo lugar. A tabela 2, quando trabalha no local e descansa no outro. Aí, vamos ver as primeiras nossas fórmulas, né? Para a gente calcular o IBUTG, o que a gente tem que fazer? A gente tem 2 fórmulas que a gente vai utilizar. Uma é com carga solar e a outra é sem carga solar. O IBUTG com carga solar é uma fórmula um pouquinho mais comprida, né? Então, eu vou falar, a fórmula está aparecendo aí para vocês, é 0,7 vezes TBN, que é temperatura de bulbo úmido, mais 0,1 vezes TBS, que é temperatura de bulbo seco, mais 0,2 vezes TG, tá? Isso é com carga solar. Agora, se for sem carga solar, a equação diminui um pouquinho. Então, vai ser IBUTG igual a 0,7 vezes TBN mais 0,3 vezes TG, né, que é a temperatura globo.
Então, essas duas fórmulas, eu já tenho que saber que existem duas e eu tenho que chegar no local, ver se existe carga solar ou se não existe. Se existe exposição aos raios solares ou se não existe. Como que eu vou verificar isso? Imagina eu trabalhando dentro de uma indústria fechada, uma siderúrgica, está tudo fechado. Eu não tenho carga solar lá dentro, né? Só se o forno for a céu aberto. Agora, imagine eu trabalhando numa estrada. Eu tenho carga solar. Então, eu já vou começar, se eu chego no ambiente, eu sei se tem carga solar ou se não tem. E se o ambiente é interno ou externo, dependendo do tipo de fábrica, de tipo de indústria, eu vou verificar se está externo ou interno também, porque às vezes dentro do local pode estar interno ou externo. Tem carga solar ou não tem carga solar. Então, essa equação é fundamental para a gente começar. E, primeira coisa que a gente vai ver é, tem carga solar ou não tem carga solar. Aí, definindo isso, já sei a equação que eu vou trabalhar, né? E aí eu vou para minhas tabelas. Mas como que eu vou para minhas tabelas? Eu vou verificar no ambiente se eu trabalho e descanso no mesmo lugar. Se virarem para você e falar assim, não, ele trabalha de forma contínua, aí é a tabela 1. Né? Eu vou lá na tabela 1 porque ele nem tem descanso, então não vai para outro ambiente para descansar. Então, tabela 1. Agora, se ele trabalha e descansa no mesmo... Como assim? Trabalha e descansa. Ah, ele trabalha num forno, com pá, completando um forno, a lenha jogando material lá dentro. Né? Então, ele joga o material durante 6 minutos e descansa durante 4 minutos. Mas naquele mesmo local, onde tem o forno, onde que está aquecido, onde que ele tem uma exposição muito grande ao calor. Então, eu vou utilizar a tabela 1. Né, para isso. E a tabela 1 vai me dizer, vai me dar alguns valores que são os meus limites de tolerância. Para isso, eu vou agora, já estou utilizando a tabela 1, eu vou saber se a minha atividade é leve, pesada ou moderada. Como que eu vou saber disso? Eu vou lá na tabela 3. A tabela 3, ela me dá o tipo de atividade. E me dá exemplos desse tipo de atividade. Mas, como eu estou utilizando a tabela 1, eu só preciso saber se a atividade é leve, pesada ou moderada. Eu falei que a atividade era com pá carregando um forno. Tá? Então, eu tenho lá na atividade pesada, utilizando pá, né? Então, está lá, pesado. Então, eu vou lá na coluna que diz pesado e tenho meus limites de tolerância para atividade pesada, no quadro 1. Vou lá no quadro 1, eu falei que ele descansava, então não é trabalho contínuo. Então eu vou na linha e verificar. Mas quanto tempo? Ele trabalhava por 6 minutos e descansava por 4. 6 mais 4, 10. 10 não dá para entrar na tabela 1, porque a tabela 1, como a tabela 2, é toda para 1 hora, 60 minutos. Então, o meu limite da tabela 1 eu tenho que comparar com 60 minutos. Mas eu tenho só 10. Para 60, o que eu faço? Eu multiplico por 6. Né? Então, eu vou pegar lá, vou multiplicar separadamente. 6 minutos trabalhando, vezes 6, 36. 4 minutos descansando, vezes 6, 24. Então, o meu tempo, na realidade, que eu tenho que fazer para entrar na tabela 1 é 36 minutos trabalhando e 24 descansando. Aí eu tenho lá na minha tabela 1, na primeira coluna, tem lá, trabalho contínuo. Não é trabalho contínuo. Aí eu tenho lá 45 minutos trabalhando e 15 descansando. Posso entrar nesse local? Eu tenho 45 trabalhando e 15 descansando. E eu tenho que a minha atividade é 36 trabalhando e 24 descansando. O 36 entra, é menor que 45. E o 24 é maior que o 15. Mas se eu estou descansando, está ótimo para o trabalhador, então eu posso entrar nesse local. Agora, se eu tivesse, vamos supor que eu tivesse uma outra situação, que eu tivesse 40 minutos descansando e 20 trabalhando. Não dá para entrar aí, né? Porque eu vou ter muito tempo descansando, né? Então, eu vou ter que ver o outro local da tabela que eu vou poder entrar, né? Então, assim que a gente vai vendo onde que consegue
tá fazendo o trabalho, né? Está escalonado trabalho e descanso. Se for contínuo, é na primeira linha logo, não tem problema, né? Agora, se for trabalhando e descansando, eu vou ter que ver em qual local eu consigo estar fazendo essa inserção desses dados. Fazendo isso, aí vamos para o exemplo que a gente tinha. Está 45 minutos trabalhando e 15 descansando. Aí eu vou lá e sigo até a coluna do trabalho pesado e vou verificar qual a temperatura que está ali, né? Qual que é o meu limite de tolerância. Esse limite eu não posso ultrapassar. Aí, o que eu fiz? Eu tenho que verificar, eu não falei que a gente tinha as duas fórmulas, eu já verifiquei, vamos dizer que nesse trabalho seja um trabalho sem carga solar. Eu pego aquela minha equação menor do IBUTG, calculo pelas temperaturas que eu medi ou que foram fornecidas, né? Temperatura de bulbo úmido e temperatura globo. Né? Boto lá na equação, calculo e verifico. Se esse valor der menor do que o que está na minha tabela, está adequado. O trabalho é salubre. Se ele estiver ultrapassando, está insalubre. E aí eu vou ter que pagar a insalubridade ou, no nosso caso, a gente vai ter que ver uma maneira para tornar aquele trabalho salubre, para que aquelas pessoas não fiquem doentes. Porque, na realidade, eu estou fazendo com que aquelas pessoas fiquem, de alguma forma, debilitadas com algum órgão debilitado, ou elas mesmas, que daqui a pouco elas não conseguem mais trabalhar, porque elas estão sendo agredidas, né? O organismo dela está sendo agredido. Então, dessa forma, eu faço esse cálculo para que eu verifique isso. E depois eu vou tomar as atitudes adequadas para aquele determinado ambiente. Mas eu já sei que se é salubre ou se não é salubre. Então, a gente fez o cálculo para uma situação onde que eu tinha trabalho e descanso no mesmo local. Agora vamos imaginar uma outra situação. Se eu trabalho num local e descanso em outro. Como assim? Pode ser que o trabalho seja tão exaustivo que eu bote a pessoa para ficar num ambiente mais ameno, para trabalhar com menos temperatura numa determinada situação. Então vamos dizer que a pessoa faça, mesmo tipo de atividade, ela faça carregamento de um forno, né? E ela trabalha durante 40 minutos e descanso durante 20, afastado do local, um local com temperatura mais amena. Aí eu vou ter que fazer, primeira coisa, vou ter que ver se o ambiente tem carga solar ou não, para saber qual o tipo de equação. Nos dois ambientes, são ambientes diferentes, eu posso ter um com carga solar, um sem carga solar, ou posso ter os ambientes iguais, os dois sem carga solar. Aí eu vou fazer os cálculos dos dois IBUTGs, de trabalho e de descanso. Tá? Aí eu vou ter que fazer uma média, que eu falei com vocês. Aí eu tenho essa fórmula grande aqui, a princípio parece uma fórmula grande, mas é fácil de gravar. Eu tenho que fazer tudo sempre para os dois ambientes. Então, vou fazer a média ponderada. Quer dizer, é uma média, o IBUTG de trabalho vezes o tempo de trabalho, mais o IBUTG de descanso vezes o tempo de descanso. Tudo isso sobre 60, porque se eu estou multiplicando lá pelo tempo de trabalho dos dois, de descanso e de trabalho, eu vou dividir. Então, eu divido tudo por 60 e vou ter o meu IBUTG médio. Aí, cheguei lá e guardei meu IBUTG médio, para que eu possa entrar lá na tabela 2, tá? Só que não ficou por aí. Agora eu tenho que calcular o meu metabolismo de trabalho e o meu metabolismo de descanso, que na realidade eu não trabalho, eu vou buscar lá na minha tabela 3. Aí vamos dizer que esse trabalho com pá seja 440 quilocalorias, né? Aí o que eu vou fazer? Esse é o meu taxa de metabolismo de trabalho. E vamos dizer que eu coloque a pessoa para ficar sentada no lugar, descansando sentado. Então, mesmo assim, meu corpo vai estar gastando, vai ter um trabalho, ele está gastando energia. Então, eu vou ver lá pela tabela que eu tenho aí, mesmo sentado descansando, 100 quilocalorias. Se eu tenho 100 quilocalorias, eu vou ter que fazer a minha média também ponderada. Então, eu vou lá, vou pegar
pegar 440, que é minha taxa de metabolismo de trabalho, vezes 40, que era meu tempo de trabalho, mais o 100 vezes 20, que era o meu tempo de descanso. Tudo isso sobre 60. Aí eu vou ter o meu metabolismo de médio, né? Que aí eu vou entrar na tabela 2. Imagine que a minha média minha taxa de metabolismo deu 213, né? 213 não tem no quadro 2. Então eu vou sempre pegar o valor acima. Então vamos dizer que cheguei lá e tinha 250. Então é esse valor que eu vou pegar. E vou verificar ao lado qual é o meu limite de tolerância. Então eu verifiquei que é 28,5. Se o que eu calculei deu, meu IBUTG médio que eu calculei deu acima de 28,5, está insalubre. Se deu abaixo, tá salubre. Então, é dessa forma que a gente vai verificando. Se eu tenho 2 ambientes, tem que fazer a média tanto do IBUTG como da taxa de metabolismo e tenho que jogar no quadro 2. Se eu tenho só um ambiente, eu não preciso fazer média nenhuma e tenho que jogar no quadro 1. Todas as duas formas de cálculo, todos os dois vão precisar da tabela do quadro 3, sendo que o quadro 3 só só me dá informações sobre a atividade. No caso de utilizando o quadro 1, só se pesada, leve ou moderado, e do quadro 2 eu vou precisar utilizar os valores, né, da taxa de metabolismo que também são fornecidos lá. Não se preocupem, porque lá fala, mas é um quadro muito reduzido, tem muito poucas atividades. É que quando você chegar no local para fazer esse tipo de verificação, você vai associar aquela atividade que a pessoa está fazendo a uma daqueles itens que está ali. E você vai ver se é um grau mais forte, se é menos, se é mais pesado, se não é, e vai estar fazendo as suas medições de forma adequada. Observem o lugar, fiquem no local. Antes de fazer as medições, não comecem logo a fazer as medições, verifiquem tudo que é possível, que não é possível, até mesmo porque o instrumento ele precisa de ficar no local para estabilizar 25 minutos. Então não deixem de fazer a pesquisa, verificar tudo antes de começar a fazer medições, porque senão é trabalho perdido, você vai fazer uma medição que não é aquilo que seria adequado. E depois os seus cálculos vão ficar todos de forma errada. A gente vai ver, quando a gente estiver fazendo práticas instrumentais, uma disciplina que vocês vão ter, que vocês têm instrumentos que são mais modernos, que te dão mais informações e fica mais fácil os cálculos. Mas não deixem de fazer os cálculos, porque é uma forma de comprovar se está tudo ok, né? Antes que a gente vá para um outro ambiente e verifique que não estava adequado, né? Isso é muito importante. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Claro que é muita informação, vocês têm que praticar isso, têm que fazer os exercícios, tirar dúvidas, verificar o que está acontecendo em cada ambiente que vocês... E até fazer uma prática no local que vocês estiverem, para vocês poderem assimilar melhor. Diga-se de passagem, calor... Quem está almejando algum tipo de concurso público, as questões normalmente são as mais fáceis, né? Então, é só gravar a equação, verificar direitinho quais são os procedimentos, as tabelas, etc., que vocês vão matar essa questão de forma simples, né? Diferente, às vezes, de outras questões que são mais bem profundas e precisam de cálculos mais avançados, tá ok? Então, até a próxima aula e estudem, tá? Obrigada.